coisa, sabe? Muita gente às vezes olha aquele cara que tem carro, casa, mansão, etc. e pensa o seguinte: porra, não deve ser feliz, é muito materialista. Desde que eu coloquei na cabeça que eu queria ter muita grana, bom, voltando um pouco lá atrás, eu tinha um grande sonho quando eu era adolescente de comprar um Camaro. Daí um amigo meu, ele me ligou e disse o seguinte: ó, adivinha só o que eu tenho? Tinha uns 17. Tá. Adivinha só, eu era fascinado, cara, com carro. Camaro é... O Camaro pra mim, depois... Pra mim era Land Rover. Meu sonho era ter uma Land Rover. eu imaginava que com o Camaro eu ia ter aquela garota lá do Transformers. Sei. Sabe? Putz, linda ela. Vê aí pra gente o nome dela. Olha o nome dela aí, olha o nome dela. Hã? Não, o nome da atriz eu tô falando. Da atriz. Megan Fox. Megan Fox. Megan Fox. E aí, cara, continuando o raciocínio, ele me ligou e disse: tá aqui na minha garagem. Eu perguntei: mas como assim? O que esse cara tá fazendo na sua garagem? Era de um amigo do pai dele. E aí eu fui correndo até a casa dele, lavei o carro só para poder tirar uma foto. Que cor que era o Camaro? Vermelho. Não era amarelo. Não. Amarelo já tava clichê já. Já por causa da música ninguém mais queria amarelo. E aí, cara, o que mais me impressionou foi o fato de o amigo do pai daquele cara ter emprestado esse carro para ele. Eu pensei assim: nossa, esse é o meu sonho. Se eu tivesse com ele agora nas minhas mãos, eu ia praticamente ficar namorando esse carro o dia todo, limpando ele o dia todo na minha garagem. O cara emprestou pro amigo dele. Eu percebi o seguinte: nossa, ser rico é bom, mas não deixar com que os seus bens materiais te controlem deve ser melhor ainda. Entendi. Entendeu? Então assim, hoje eu tenho as minhas coisas, mas cara, se um carro não é uma explodir, foda-se, eu vou dormir tranquilo. Sabe? Há outras coisas mais importantes, mas não é por isso que as pessoas têm que sempre dividir. Cara, com dinheiro você é feliz, você não é feliz. Sem dinheiro você é feliz. Não existe isso. Não é nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. E você falou de adolescência, e você, moleque, conta a história. Você nasceu onde? Teus pais faziam o quê? Meus pais são trabalhadores, né? Típicos trabalhadores. Meu pai trabalhou na prefeitura da cidade onde eu nasci, em João Monlevade, por 20 anos. Onde é? No Rio? Não, em Minas Gerais. Como chama? João Monlevade. Duvido se eu conseguir pronunciar corretamente. João Monlevade? Não é? Foi meio que um sotaque aí. Mas como que é? João Monlevade. Monlevade. Isso, João Monlevade. É perto de Itabira, Ipatinga, umas cidades ali no interior de Minas. Cidade pequena. A 2 horas de Belo Horizonte. Tá, pertinho. 2 horas. E aí, bom, a minha mãe sempre teve uma loja de confecção, roupas, calçados, e tudo que os dois faziam era meramente para pagar as contas em casa, sabe? Meu pai era sempre muito aficionado com estudos, porque ele percebeu que, cara, ele era, segundo ele, o garoto mais inteligente da sala, de matemática. E aí o pai dele, no momento que viu que ele podia conseguir carregar peso, tirou ele da escola para ele poder trabalhar numa olaria de tijolos. Então ele vivia a vida carregando tijolos. O meu pai também já teve uma bicicletaria, foi mecânico de bicicleta. Então assim, nasci em João Monlevade, uma cidade bem pequena no interior de Minas. Ali eu fui muito influenciado não só pelos meus pais, mas pelos meus amigos também a seguir aquele caminho mais tradicional de estudo, etc., pelo qual não tenho nada contra. Eu só observei na época que, o assunto que eu quero estudar, eu não vi nenhum professor numa faculdade que tenha literalmente o know-how absoluto para me ensinar aquela matéria. Como ficar rico. Não que isso seja um amuleto para o sucesso, mas você já viu algum professor chegando para dar aula de Lamborghini? Não. Pois é, não que seja um amuleto para o sucesso, não que bens materiais sejam isso. Mas é porque já nessa época eu observava que o cara que era dono do supermercado do lado da escola, por exemplo, ou outro empresário que não tinha terminado os estudos de forma completa, era milionário. Sabe, tinha uma rede de lojas, etc. Eu ficava pensando, cara, o que esses caras sabem que eu não sei? Será que esse é o caminho que eu quero seguir? Bem na minha adolescência eu era fascinado com jogos, jogava muito, cara. Mas não era um problema pra você o lance de grana? Vocês não passavam dificuldades? Não, dificuldade assim, não. Eu só não podia comprar aquilo que eu queria. Exato. Os meus pais sempre colocaram comida na mesa, tudo, sempre foram muito... Me deram uma educação muito boa, não tenho nada a reclamar. Meu pai, pra mim, um herói. Ele cumpriu com cada uma das obrigações que um homem tem que cumprir para sustentar uma família. Entendi. Ele trabalhava de domingo a domingo e não tinha férias.
trabalhando na prefeitura, inclusive, ele trabalhou por 20 anos com caminhão de lixo. Caramba. Tá? Ele dirigiu o caminhão, ele tinha um caminhão de lixo. 20 anos fazendo isso. E, cara... Você começou a observar isso. Por que esses caras ganham dinheiro e outras esses caras ganham dinheiro? Porque algumas profissões dão dinheiro e outras não. Exato. Pô, eu tinha meio que uma tara, cara, por tentar entender o que aqueles ricos faziam, porque a diferença era, na minha cabeça era muito absurda. Passava um carro, por exemplo, esportivo na minha frente enquanto eu estava indo para a escola e eu perguntava para os meus amigos, cara, como assim? Vocês não ficam intrigados em procurar entender o que aquele cara fez para conseguir comprar aquele carro? Eles, não, você viu o jogo ontem? Entendi. Eu era esse teu amigo aí, quando era criança. Eu era o cara que passou uma Lamborghini, o cara, você viu a Lamborghini? Eu falei, então, mas você viu o jogo ontem, cara? E inclusive eu vi, né? Infelizmente, eu tava lá no estádio e o Corinthians perdeu. Mas daí eu comecei a pesquisar a coisa e tal. Eu gostava muito de jogos nessa época. E eu ficava pedindo pro meu pai e minha mãe uma placa de vídeo para eu conseguir rodar os jogos no computador ali. Para quem sabe o que não é, a placa de vídeo é uma peça ali que você tem que ter para aumentar a computação gráfica. E uma placa boa é cara, né? É, cara. Crysis na época, né? Um jogo que saiu aí e tal. Eu era dessa época aí. Mas você era de brincar na rua também? Cara, muito pouco. Não, mesmo? Nunca brinquei na rua. Ficava mais em mesmo? casa. Era o Weirdo, aquele cara mais estranho, Sei, sabe? sei. É mesmo? Então, a galera não... E tímido também ou não? Já era tímido. É. Era tímido. Na verdade, não tímido para as coisas que eu gostava de falar. Pô, se a gente entrasse num assunto aqui como estamos falando agora... Mas você apresentava o trabalho na frente sem problema? Na frente apresentava sem problema. Cara, eu era o garoto mais popular da escola. É? Era. Quem está aí me assistindo, inclusive, vai poder contestar aqui nos comentários. É mesmo? Era o cara mais popular da escola. Mas por quê? Você conversava com toda a turma? Eu zoava pra cacete, eu ia pra diretoria todo dia, a verdade é essa. De bagunça? Bagunça. É mesmo? Eu ficava dando mortal pra trás na grama, aí a diretora não gostava. Cara, eu era um terror na escola. Você tá com quantos anos agora? 27. Pô, na tua época não é do He-Man não, né? Era. Porque ele é o Príncipe Adam, né? Total. Não é total, muito, cara? Muito. Tô esperando no final ele falar, então, amiguinhos, hoje vocês aprenderam? Então, como é que é? Os caras mais velhos estão ligados, né? Como que é no episódio? No episódio de hoje, vocês aprenderam com Vilela o que é quilometragem de mulher. Para! Exato, cara. E você assistia desenho também? Assistia televisão? Assistia televisão, assistia alguns desenhos. E você era com game? Era com game, e aí, como eu não tinha... toda vez o sim do meu pai e da minha mãe para comprar as coisas que eu queria, porque eu era um garoto muito pidão. A verdade é essa. E quanto mais pidão... E teus pais falavam assim, na volta a gente compra também? Não, meu pai falava, pô, vai trabalhar, moleque. Direto, né? Trabalha e compra, cara. E daí eu resolvi abrir meu primeiro negócio de jogos. Como que era o esquema? Então, eu dava manutenção em videogames. De Xbox 360, PlayStation 3, PlayStation 2. Começou a aprender essa parada? Comecei a aprender em fórum russo, como que eu abria os videogames e dava manutenção, trocava lá o laser, etc. Cara. E isso para os meus amigos da escola, formatava computadores, instalava jogos nos computadores deles. Eu lembro que o primeiro negócio foi na minha casa. Minha mãe odiou. Por quê? Porque ela era muito aficionada com limpeza, esse tipo de coisa, né? E pegou um canto e lá. Aí eu peguei um canto lá no meu quarto, eu fazia as pessoas subirem uma escada para poder eu ter ali na minha janela como se fosse a bancada da minha loja. Sabe? As pessoas iam lá e pediam as coisas e tal. E daí, cara, eu também saía dali para ir na casa das pessoas, formatar computadores, fazer esse tipo de coisa. Então eu já ganhava ali os meus R$15, R$20 e balançava pra minha mãe assim, eu falava, agora eu vou comprar aquela placa de vídeo aí, tá vendo só, eu tô conseguindo. E aí você sacou que, pô, legal esse negócio de ter um dinheiro para comprar minhas paradas, é isso? Cara, saquei. Se eles tivessem me dado tudo nas mãos naquela época, eu acredito que eu não seria o cara que eu sou hoje. Entendi. Eu teria talvez sido um cara mais acomodado. Pode ser. Sabe? E aí eu resolvi montar uma loja de games, literalmente. Lá na sua cidade? Lá na minha cidade. Enquanto eu estudava, eu fazia cerca de R$5.000, R$4.000 meio período. E eu pensava o seguinte, pô, peraí, eu estou estudando na parte da manhã, trabalhando na parte da tarde, até a noite nessa minha loja, onde as pessoas podiam ir. Eu lembro que até muita gente chegava e falava assim, pô, cadê o dono? Porque tinha um garoto de 18 anos lá. Os caras não acreditavam que você era o dono. Acreditava que eu era o dono da loja. E aí, cara, inclusive a porra do meu número tá no YouTube até hoje, em algum lugar, gente que me liga, você tem... Sério? Faz manutenção aí. Telefone fixo? Cara, não, celular. Celular? É que eu não troco meu celular, cara. Eu tenho um amor ao meu número de telefone, É um número bom? É um número bom. Tá. Eu não troco. E aí, nessa época eu aprendi a conquistar as minhas próprias coisas, sabe? Do meu jeito, porque a minha mãe me dava não, vai lá, conquista e trabalha.
Eu já vim com ela aqui, inclusive, em São Paulo, para fazer compras na Feira da Madrugada. É isso que chama Feira da Madrugada, né? Tem isso mesmo? Feira da Madrugada. Eles fazem uma feira ali na região da 25 de março, ali perto do Parque Dom Pedro, a partir acho que das 2 da manhã até umas 6, que é pra galera comprar e já levar pra loja pra vender. Já isso, pra quem vai lembrar, e ao pesado, o pessoal fica falando, gritando ao pesado, passando e tal. E com 15 anos eu já ajudava a minha mãe a comprar essas roupas, né, na loja de confecção e calçados, que era um negócio bem estreitinho, cara, só pra ela pagar as contas. E ela me levava para poder ajudar a carregar peso e etc. Mas enfim, não quero fazer você chorar, calma. Tá. Vamos voltar para outro ponto. Tá. Aí você sacou que... Eu saquei... Você era bom de um negócio. Eu saquei que eu sabia fazer dinheiro. É. Eu sabia convencer as pessoas a formatarem os computadores delas comigo, enquanto elas iam na minha casa, ao invés de levar para uma loja no centro com o nome de loja de informática. Como você fazia isso? Qual que era o lance? Cara, eu persuadia Simpatia. Simpatia. Quando não sabia... se virava... eu falava o seguinte, meu computador está 9 vezes mais rápido porque eu instalei esse programinha aqui, vou instalar no seu de graça, mas tem que formatar. Entendi. Então não é de graça. Aí paga a formatação. Exato, paga a formatação. E aí, cara, eu saí da minha casa, fui para um negócio físico de games e acabei conhecendo nesse negócio físico o marketing digital. Aquilo me chamou a atenção porque eu percebi, cara, peraí, nesse negócio, apesar de eu estar ganhando os meus 4 mil e já ter raciocinado que isso é praticamente o salário que os caras que estão estudando comigo pela manhã vão ganhar depois de se formarem, eu pensei o seguinte, isso ainda não é o suficiente. Para ganhar muita grana aqui, ou eu vou ter que... Eu já pensava muito alto desde sempre. Então, peraí, se eu tenho uma loja de games, qual é o mais alto nível que isso aqui pode chegar um dia? Uma franquia? Sabe? E eu não queria lidar com aquele tipo de encrenca agora. Eu não queria lidar com todo aquele processo que eu estava disposto a pagar se fosse necessário, mas eu procurei fazer o trabalho um pouco mais inteligente para se chegar ao objetivo final. Menos trabalho, mais resultado. Entendi. Então eu fui para a internet depois que eu recebi um e-mail de um norte-americano que mostrava como que ele estava vendendo um produto online. Com uma página, um vídeo, um botão. O que era o produto? Você lembra? Cara, era um produto para você conseguir ganhar dinheiro na internet. É um dos maiores nomes do marketing digital americano na época. Tem até o nome para quem quiser pesquisar, o Frank Kern. Ok? E tinha lá uns Rolls Royce. Uma fórmula, é isso? Cara, o cara é realmente muito foda no que ele faz. Ele estava, se eu não me engano, o curso era sobre e-mails e para você construir um negócio chamado vídeo de vendas, VSL e tal, para você criar infoprodutos digitais. Entendi. Só que eu não comprei, Vilela. Por quê? Porque eu fiquei mais impressionado com como ele estava me vendendo aquele produto. A forma? A forma que ele embalou? Exato. Por que te chamava a atenção? Porque ele estava a 10 mil quilômetros de distância vendendo um produto para mim, porque eu cliquei num link por um e-mail e eu calculei o seguinte, peraí, isso custa, não me lembro na época. Chegou para você imagina quantas pessoas ele atingiu no mundo, né? Exato. Então eu pensei assim, peraí, se esse produto custa $97, ele faz 10 vendas por dia, e eu tô no Brasil ainda, esse anúncio deve ter caído aqui até de forma errada, alguém setou o dedo lá errado, aconteceu alguma coisa. Mas peraí, digamos que 10 pessoas comprem. Que é aí pouco. Eu via, que é pouco. Caramba. Aí eu via, isso aqui são $6 mil por mês. Imagina que 100 pessoas compram. Imagina 100, peraí, não é possível. Isso aqui dá $50 mil por mês. Não, $200 mil por mês. Peraí, e ele está vendendo informação? Foi aí que eu captei algo que eu vi até eu sou um cara muito cinéfilo. Também. O Gordon Gekko falar. Wall Street, o dinheiro nunca dorme. Não sei para quem já viu esse filme. Muito bom. É, muito bom, né? Eu tô falando do antigo, tá? Ah, do antigo? Do antigo. Wall Street... Poder e Cobiça, se eu não me engano. Ele fala o seguinte, a informação é a moeda mais cara do mundo, você não concorda? Sim. E eu concordei com aquilo, porque pensa na seguinte analogia. Eu estou chegando exatamente no ponto que você perguntou, né, do digital. Porque o que ele estava me vendendo ali, o Frank Kern, era informação. E eu pensei o seguinte, conhecimento. Pensei o seguinte, peraí, se eu te disser amanhã, Vilela, que a ação da bolsa vai subir ou vai cair, quanto você não me pagaria por essa informação? Dash away from pole.